Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Bom, terminada a última rodada, a quinta da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca ontem, vamos então fazer o balanço, os resultados, analisar os jogos, a classificação e já projetar as duas semifinais do final de semana para o Campeonato Carioca 2020. Bom, no grupo A tivemos um jogo, o Bangu venceu a Cabo Friense por 1-0, toda essa rodada do grupo A foi na quarta-feira, né? O Bangu venceu por 1-0 a Cabo Friense, uma boa vitória do Bangu, uma vitória que empurrou a Cabo Friense para a seletiva do ano que vem, né? A Cabo Friense ficou com o último colocado desse Cariocão e com isso, em tese, vai ter que disputar a seletiva ano que vem, tá? O Bangu acabou não classificando, chegou perto, ficou 7 pontos, faltou pouco o Bangu passar para as semifinais. Tivemos o jogo entre Flamengo e Boa Vista, no Maracanã. O Flamengo venceu por 2-0, manteve o 100%. Né? Nesse retorno do pós-pandemia, o Flamengo fez 5 gols e não levou nenhum, continua sem ser vazado. Uma partida que o Flamengo dominou tranquilamente, né? E uma partida que ficou marcada principalmente pela questão da transmissão do jogo via até o canal do clube, né? Uma novidade, talvez inaugurando aí uma nova fase aí para o futebol brasileiro, né? E um jogo em que o Flamengo não correu riscos, né? Dominou amplamente, o Boa Vista até tem uma boa equipe entre as pequenas, talvez a melhor delas, tanto que ficou numa posição bem respeitável e honrosa, chegou brigando até a última rodada, mas com essa derrota acabou sendo ultrapassado pelo Botafogo e deixou de classificar para as semifinais Boa Vista, mas fez uma boa campanha e vem se consolidando nos últimos anos como a equipe mais forte das pequenas aqui do estado. E o terceiro jogo, por último, foi o jogo lá na Ilha do Governador, no Luso Brasileiro, Portuguesa 0, Botafogo 0, num jogo em que a Portuguesa teve até chance para ganhar o jogo, e se tivesse ganho teria ido às semifinais, né? Mas com esse pontinho aí, esse empate assim, foi um pontinho precioso. O Botafogo ficou um pontinho à frente do Boa Vista e esse ponto foi o suficiente para classificar o time da Estrela Solitária para as semifinais, mas o Botafogo vai ter que melhorar muito para realmente não só terminar bem o Carioca e eventualmente até sonhar com alguma coisa, mas principalmente para o brasileiro quando vier. O Botafogo realmente mostrou limitações, mostrou alguns problemas, contra uma Portuguesa bem treinada, bem fisicamente e aguerrida, né? Enfim, o grupo A terminou então o Flamengo com 15 pontos em primeiro lugar, classificado, Botafogo com 8 em segundo, também classificado, Boa Vista ficou com 7 pontos em terceiro, Bangu também em terceiro com 4, em quarto com 7 pontos também, a Portuguesa ficou em quinto lugar com 5 pontos e a Cabo Friense em último com 0 pontos, perdeu todos os jogos. Bom, vamos para o grupo B. O grupo B terminou ontem, era a rodada de quinta-feira, né? Tivemos na tarde um jogo 0-0 entre Macaé e Fluminense. Fluminense mal, né? Precisava desse pontinho para classificar e conseguiu esse pontinho, mas muito mal, né? Contra uma pálida Macaé, um time do Macaé fez um campeonato muito aquém dos últimos anos em relação ao que o Macaé vinha apresentando. Brigou até o final para não cair, para o seletivo, escapou com esse pontinho. Mas o Fluminense muito mal, muito mal. O Fluminense parece que não retornou mesmo, né, o campeonato, né, enfim, perdeu por Volta Redonda e agora com o Macaé, num 0-0, o Fluminense não conseguiu ainda fazer um gol, classificou para as semifinais muito por conta da gordura que tinha, da boa campanha 100% que tinha até então, né, e contou também com os resultados e os tropeços dos outros, né, enfim. Os jogos da noite, nós tivemos um jogo, um confronto direto entre Vasco e Madureira, em que os dois tinham chance. O Vasco conseguiu vencer por 1-0, um jogo bem equilibrado. O Vasco não teve a facilidade que teve na rodada anterior, quando venceu facilmente o Macaé. O Madureira enfrentou, deu muito mais resistência, perdeu um gol incrível no primeiro tempo, um lance que lembrou até o David, um lance sozinho, um jogador na pequena área, sem goleiro, conseguiu perder. Chegou a fazer um gol no segundo tempo, foi anulado, mas o Vasco conseguiu vencer até num contra-ataque, né, depois desse lance. E o Vasco dá sinais, pequenas melhoras sob o comando do Ramon, ex-ídolo do clube, né?
que tem tudo para fazer um trabalho muito superior ao que vinha fazendo o Abel, né? O Abel realmente é um ex-treinador que está em atividade aí, inacreditável como é que alguns clubes grandes ainda dão chance ao Abel, né? O Abel não acrescenta mais nada ao futebol moderno, um técnico está superado e não vai mais aprender, não vai mais se adaptar a tudo que a modernidade exige atualmente de um treinador de futebol, né? E o último jogo desse grupo B, o jogo que eliminou o Vasco, né? O jogo lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a vitória do Volta Redonda por 2-1 frente ao Resende, de virada, né? O Resende chegou a abrir o placar, dando um certo ânimo para o Vasco em São Januário, que dependia do resultado negativo do Volta Redonda, mas o Volta Redonda, com muita consistência, também é uma equipe, junto com Boa Vista, são as duas melhores, não só esse ano, como nos últimos anos, né? E junto com Madureira, né? São as três pequenas que dão ar da graça de vez em quando, tem algum suspiro de futebol no que tange a clubes menores, né? E o Volta Redonda conseguiu essa importantíssima vitória por 2-1, classificando para as semifinais. No turno, o Volta Redonda bateu na trave, quase classificou, mas não conseguiu. Mas nesse retorno, Volta Redonda consolidou essa boa volta do futebol, foi um dos clubes que mais se preparou para a volta do futebol, né? E com duas vitórias, uma vitória em cima do Fluminense muito boa e essa sobre o Resende, Volta Redonda se coloca como um pequeno nessas semifinais, o único pequeno, aliás, e vai enfrentar o Flamengo, né? No domingo. No domingo nós vamos ter as duas semifinais, né? O clássico carioca, os jogos todos são às 4 horas da tarde, então teremos o clássico vovô, Fluminense e Botafogo, no Engenhão, às 4 horas, num jogo que o Botafogo tem um leve favoritismo pelo péssimo momento do Fluminense, né? As duas equipes começaram a treinar mais tarde, eu já tinha até comentado no áudio anterior que as duas apostaram alto em não retornar. Quando foram liberados os exames, os primeiros exames e os primeiros treinos físicos, né, as outras equipes todas foram voltando, os dois numa posição um pouco rígida com relação a isso, né, demoraram a voltar e evidentemente que a volta ao futebol exige uma preparação anterior. Então é um passo primeiro para antes de voltar ao futebol você tem que treinar, se recondicionar, né, testar os jogadores, né? E isso foi feito pelos outros clubes e o Fluminense e o Botafogo perderam um certo tempo. E isso certamente impactou na situação deles hoje, nesse momento, né? E eles vão acabar se enfrentando numa semifinal para ver quem vai para uma final de Taça Rio com o Flamengo, né? Numa final que, se o Flamengo ganhar, vai significar ter ganho os dois turnos e acaba o Campeonato Carioca. Então é possível que na próxima semana o Campeonato Carioca acabe. O Flamengo joga no domingo com o Volta Redonda, no Maracanã. É amplo favorito, não há dúvida disso. Essas duas equipes já se enfrentaram no primeiro turno. O Flamengo venceu por 3-2, um jogo em que foram até os reservas do Flamengo que atuaram nessa partida, né? Aquela equipe sub-23 que começou o campeonato, né? Em virtude das férias prolongadas do time principal. Então vamos ver, o Flamengo é amplo favorito e tem tudo para fazer a final contra um rival, pode ser o Botafogo. O Fluminense tem o palpite que o Botafogo tem um leve favoritismo, me parece numa condição melhor e com um time mais equilibrado, né? O Autori também parece estar dando um pequeno jeito aí no Botafogo, e vamos ver, né? Então deixem lá seus comentários, o que vocês acham, né? Quem são os favoritos dessas semifinais, quem deve ir para a final. E na semana que vem a gente faz uma análise, um balanço já projetando a final, comentando essas semifinais do Carioca 2020. Até a próxima, galera. Forte abraço.